Rádio Conexão FS, a rádio que se conecta com todos os povos. É um prazer, a Rádio Conexão FS, mais um momento de entrevista. E hoje nós estamos aqui com uma personalidade ferense, por que não dizer, uma personalidade da Bahia, professor, político, ambientalista e até artista plástico também, professor Marialvo. Bom dia, professor. Bom dia a todos que estão ouvindo a Rádio Conexão, essa rádio alternativa muito importante. Bom dia a vocês profissionais que estão trabalhando com isso e dizer que vai ser um prazer enorme a gente conversar. Se a gente fosse escrever uma Wikipédia, como seria escrito sobre o professor Marialvo? O que é que a gente ia encontrar dele lá? Eu acho que a coisa que eu mais gostaria é se a primeira palavra fosse professor Marialvo Barreto, ambientalista. Eu ficava satisfeito, porque para ser ambientalista precisa ter consciência política, precisa ter muita, vamos dizer assim, amor pelas coisas, né? Porque se o cara não ama nem a natureza, ama o que mais? Então, ambientalista era a primeira palavra que eu queria que estivesse lá, que aí já traduzia quase tudo. Qual a sua origem, professor? Ambientalista? Olha, eu sou natural da Chapada Diamantina, né? Sou do município, eu nasci no município de Brotas de Macaúbas. Depois o distrito que eu nasci emancipou e virou o município de Ipupiara. Mas eu nasci na zona rural desse distrito, na Fazenda Barreiro, numa área histórica da Chapada, que é a Serra do Carranca. E depois minha família mudou muito de cidade quando eu era criança e aos 17 anos eu fui parar no Rio de Janeiro como imigrante. E lá que eu tive a oportunidade de estudar, fiz faculdade de Geografia, o bacharelado naquela época, que era uma coisa muito rara, o bacharelado e a licenciatura em Geografia na Universidade Federal Fluminense. E no ano de 79 eu voltei para a Bahia, eu tinha uma intenção de voltar. Era uma questão ideológica, a gente dizia, sai daqui, estuda no Sudeste e não volta para contribuir com o desenvolvimento do Nordeste. E aquilo estava na minha cabeça que eu tinha que voltar. Eu voltei 15 dias depois da formatura, né? Voltei também, aproveitei bem o Rio de Janeiro, voltei trazendo uma esposa que era geógrafa também, entendeu? Ela se tornou também professora da Universidade de Feira. Então, não é mais a mesma esposa, agora é outra, essa atual historiadora, mas a outra era geógrafa e era carioca. Tudo na ciência humana? Tudo nas ciências humanas. Então, assim, eu cheguei em Feira de Santana fazendo um concurso no estado da Bahia, para professor do ensino médio, passei. E depois nem assumi, porque passei no outro concurso da universidade, estava demorando muito para sair as nomeações do outro concurso, e eu comecei a trabalhar tanto na UFES como na Universidade do Sudoeste da Bahia. Eu trabalhava metade da semana aqui e a metade em Vitória da Conquista. Eu conheci alguns alunos ou ex-alunos do senhor, e eles sempre o elogiaram muito, né? Sempre falaram muito, antes mesmo até da figura política aparecer. O que é que se deve a isso, esse elogio, esse carinho desses alunos? O que é que o senhor fez de especial? Acho que de especial nada, mas imagine só, eu cheguei em Feira de Santana aqui em 1980, só tinha a Universidade Estadual de Feira de Santana. Eu já cheguei trabalhando lá, mas comecei a trabalhar também nos cursinhos de pré-vestibulares, porque agregava renda, e também em colégios. Trabalhava um período em duas aulas onde tinha turma de terceiro ano, então era para lá e para cá. Com isso eu terminei contribuindo para muita gente chegar aos bancos da universidade, né? De vez em quando eu vejo um radialista rasgando elogios a mim no rádio, e eu me lembro que ele foi meu aluno mesmo no colégio Visão, no pré-vestibular noturno do Visão. O Carlos Jailson, pode dizer o nome aqui, não tem problema, né? Foi meu aluno. E outros. Então, esse trabalho, eu tinha uma experiência muito grande, tanto na universidade como na minha área, como no pré-vestibular. A gente fazia avaliações das provas da UFBA e das estaduais, e a gente acertava muito. Eu fazia umas revisões próximas ao vestibular que enchia, porque eu fazia a lista de 20 questões e costumava ter 15, 16 dentro da mesma linha que eu apontava. E aí, quando terminava o vestibular, era uma festa, pô, matei a prova e tal, porque a gente já tinha experiência, olhava o que... Esse semestre passado veio tal questão nesse assunto, eles não vão repetir, o que é que pode vir agora? Você fazia aquele jogo analisando as últimas provas e acertava nas listas de revisão, certo? Então, com isso, eu ganhei a simpatia muito do alunado, né? E as escolas também, trabalhei em muitas escolas, todo mundo queria lá, porque ajudava a passar nos vestibulares.
Acho que hoje isso não é mais nem peso, porque com as faculdades particulares, essa exigência maior, ela diminuiu mais. Mas naquela época, os bons professores nos cursinhos, era um show assim na cidade, era muito respeitado. Luiz Alberto, Noé, Marialvo, Luzanídia, que faleceu recentemente, professora de inglês, e muitos companheiros nossos que tinham um prestígio enorme dentro dos vestibulares. Assim mesmo, professora Zumira de português, Pinguim, que faleceu, professor de matemática, Jodilto, que é dono do Nobre, né, professor também nos terceiro ano. Então, desses professores que tinham essa experiência de ajudar a passar no vestibular, esses professores tinham uma referência muito boa dentro da cidade, muito boa. Vocês aí, ó, não esqueçam de curtir, compartilhar a nossa Rádio Conexão FS no YouTube e nas redes sociais, ok? Professor, a educação ela sempre vive um processo de revolução constante, normalmente, né? Sempre assim. Então a gente tem um processo chamado construtivismo, né? Que já tem alguns anos, mas vamos dizer que seja o processo atual, e o tradicionalismo das escolas. O que é que o senhor faz assim? O que é que o senhor nos ajuda em relação à posição do construtivismo e da educação tradicional? Olha, eu acho que a educação ela tem que passar por as teorias principais que movem, para que você move a educação, para que que o aluno tenha um melhor desempenho, elas sempre foram bem-vindas, desde Piaget, todo mundo que o construtivismo, o montessorianismo, todas elas contribuíram bastante. Eu gostei muito do construtivismo porque coloca o aluno como um ser ativo e não como um ser passivo dentro da sala de aula. Sim. E aí sim, nossas aulas coparticipativas, né? Isso é do construtivismo, né? O aluno constrói junto com o professor a aula. Claro que você passou por essas etapas, né? Passei por toda, do agora tradicionalismo. Isso. Eu fui aluno da palmatória. Isso. Quando eu fui alfabetizado, era na base da palmatória. Para a gente chegar depois à universalização do ensino, a melhorias de qualidade que foi acontecendo com o tempo no ensino com base nessas teorias. Claro que ainda tem dificuldade de qualidade em muitos aspectos, mas pode dizer que melhorou por conta de todas essas inovações que foram acontecendo. Então, o construtivismo ele foi bastante importante para a gente nas salas, porque trazia uma coisa nova de tirar o aluno da condição. Não é? O próprio aluno, aquele que não tem luz, que a palavra é pesada, aluno é o que não tem luz, né? Então, a gente transformava o aluno no parceiro na sala de aula. Ele convive com a gente se interage com ele com a gente. Então, isso, o construtivismo contribuiu bastante, isso foi muito bom. E ajudou, talvez, a fazer um pouquinho o nome do professor Marial, que eu fazia essas aulas muito interativas, de trazendo as experiências do cotidiano para dentro da sala de aula, pegando as teorias e transformando para a vida real, onde a gente está. Não era aquela aula teórica, abstrata. Não, materializada do ambiente que a gente vive. Ainda mais eu, como geógrafo, quase todo o conteúdo eu materializava com os exemplos do que eu vivi e os exemplos de Feira de Santana. E até hoje sou muito procurado por isso, o tempo todo. Hoje já abri ali, está um aluno me perguntando aqui, professor, estou fazendo um trabalho, me diga aí quais são as populações dos distritos. Procurando, fazendo universidade, fazendo tese, querendo saber, porque não encontrou as populações dos distritos. Né? E aí eu vou também fazer o levantamento mais novo ali para poder fornecer para ele os dados. Então, essa interação fiz em sala de aula e continuo fazendo ainda hoje fora da sala de aula. E curioso, eu também interajo ainda com ex-professores meus. Eu fiz 50 anos que entrei na universidade, na Faculdade de Geografia. Eu ainda tenho um professor daquela época que ainda interage comigo. E posso citar o nome aqui, uma das mais importantes professoras do Rio de Janeiro, Satie Mizubuchi, uma japonesa, residente em Niterói. Foi minha professora na universidade e que ainda hoje, ali no Facebook, troca figurinha comigo sobre os conteúdos da geografia. Minha amiga. Fiz trabalho de campo por ela. Então, eu fui aluno dela há 50 anos atrás. E os que foram alunos meus em Feira de Santana desde 1980, eu ainda tenho um bocado nos contatos e nas amizades que frequentam, inclusive, aqui minha casa. Alguns desses ex-alunos frequentam a minha casa aqui e eu acho isso muito bom. Diante dessa revolução, que a gente acabou de falar aqui um pouquinho, surgiu a revolução digital, né? Se o senhor concordar,
Até que ponto isso também atrapalha a educação? Não, ela contribui. Não atrapalha. Não, não. Eu acho que é assim. O Quando digital. eu digo atrapalha, só para embasar, eu digo os conteúdos bem minúsculos de conteúdo mesmo, não é minúsculo só de tamanho. Ela contribui em tudo. Porque, primeiro, você não tem como retroceder em uma nova tecnologia. Não tem como. Estou com uma tecnologia boa aqui, mas eu vou retroceder, não quero ela. Não tem como. Eu sou migrante de duas coisas, vamos dizer assim, manuais para digital. Né? Eu não nasci no digital. Até hoje tem um filho aí que é geólogo, que está aqui em casa agora, e eu tenho que estar, me orienta isso aqui, como é que eu faço isso? Muita coisa eu não faço, preciso de assessoria para fazer no mundo digital. Mas no mundo digital nós entramos. Eu fui daqueles primeiros que também estava lá, levando um computador para a sala de aula, um laptop para a sala de aula. Né? Mas nós começamos por outras mídias. Né? Outras mídias, de você simplesmente postar uma chapa lá, pegar uma matriz e postar com retroprojetor. Foi um processo que foi andando, até que veio a tecnologia das redes, a internet, de toda essa nova tecnologia, que agrega como recursos didáticos importantes. Ele não é o conteúdo, ele é um recurso para que a gente possa aproveitar bem, para que o aluno possa ter melhor desempenho. Ainda digo mais, as novas tecnologias mais ainda afasta o aluno de ser um ser passivo, para ser uma pessoa ativa, porque ele também pode pesquisar orientado pelo professor e achar caminhos diversos. Então eu acho maravilhosa a nova tecnologia, nada negativo, porque ela tem capacidade de agregar e colocar o aluno também na sua autopesquisa, que isso é muito bom. Ok. O senhor já ouviu já leu, ou pelo menos ouviu falar de um artigo do agora ministro do STF, Cristiano Zanin, que ele fala da guerra cognitiva? Não li o artigo não. Pois é, ele fala da mente humana, eu vou relatar aqui, ó. Diz que os cérebros são os novos campos de batalha, os cérebros, a capacidade das pessoas influenciarem a mente das pessoas da maneira que quer, né? Geralmente até muito por mal, né? O que é que o senhor acha desse posicionamento? Não, eu acho que tem tudo a ver. Olha o que está aí agora da inteligência artificial, tendo que o Estado querendo regular para evitar fraude eleitoral através da inteligência artificial dentro do novo processo eleitoral que vem. Ontem eu assisti uma entrevista do Flávio Dino, já dizendo, não, de Flávio Dino não, do presidente do Moraes, dizendo que quem se apoderar disso para tentar fraudar a eleição através de inteligência artificial vai ter mandato cassado. Quer dizer, é uma tecnologia, né, muito boa, mas de alguma forma ela também é produzida pelo ser humano, ela não é autoproduzida. Só que ela vai poder fazer, vamos dizer assim, não sou um especialista da área, mas ela vai poder fazer coisas a partir do que essa mente humana programou. E isso é preocupante, na minha concepção, do que pode se fazer de uso errado dessa tecnologia. Né? Então, acho que ele está certo, o Zanin, ao colocar, porque a gente, em qualquer inovação que tem, você tem que ter os cuidados para você não deixar isso caminhar para um lado negativo, não de construção da sociedade, mas de degradação. E toda tecnologia a gente quer que ela venha como agregar para a sociedade. Milton Santos fala muito isso em espaço, técnica e tempo. As tecnologias elas não são uma coisa má. Né? O mundo global é um mundo tecnológico. Mas essa tecnologia, o próprio Milton Santos diz, ela pode ser possibilidades para a gente desenvolver, né? Mas ela também pode ser, vamos dizer assim, uma fábula de achar que todo mundo está nela e não está, certo? Como ela também pode ser a maldade, usar para a guerra. A gente viu o avião, depois está na guerra, né? Viu toda a evolução da computação ser usada para fazer míssil teleguiado para matar os outros, né? Então a tecnologia ela não retrocede. Agora a gente tem que ter cuidado para a gente não deixar que a tecnologia seja sempre absorvida pelo lado mal da sociedade, né? Pelo lado mal da sociedade, para que a gente possa construir o viver bem a partir dela, melhorar o viver bem a partir dela. E eu acho que ela tem essa capacidade, né? Quando nós não tínhamos as tecnologias como um trator, tudo era à mão, trabalho braçal bravo. Às vezes, quando eu passo ali na linha de ferro que não funcionou, ali na Mantiba, e vejo aquele aterro de mais de 1 quilômetro, com 5 metros de altura, imaginar que foi feito todo no braço com galeota, né?
E depois a gente saber que teve um trator que pode fazer, carregar as caçambas. É uma diferença. Imagine num mundo tecnológico que não pode se fazer para melhorar a vida humana, para tirar ela do trabalho mais pesado, para gerar mais conforto e o bem viver. O que aconteceu, um aparato geral da política brasileira, nesses últimos anos, desde o impeachment até o terceiro mandato agora de Lula? Qual o seu panorama, passando por manifestações também? Vamos começar antes do impeachment, das manifestações de 2013, de rua. Isso. Com o surgimento daqueles MBL e alguns outros. Passou pelo impeachment, eleição de Jair Bolsonaro, prisão de Lula, é bom falar, e também agora o terceiro mandato e o que está acontecendo hoje no Brasil. O que é que o senhor pode falar de 10 anos em alguns minutos? Você pegou uma etapa bem mais atual, né? Porque Sim. tudo tem uma raiz histórica que vem para chegar a isso. Claro que nós temos uma elite que ela assistiu ter 2 mandatos de Lula, ter 2 mandatos de Dilma eleito. Quer dizer, nós tivemos 9 eleições e nós 7 eleições de lá para cá e nós ganhamos 5. Ganhamos 5, né? Então, desse período mais moderno para cá, depois da Nova República, nós ganhamos 5 eleições. Então, quem é simpático ou não ao PT é um problema, mas ganhar 5 eleições não foi uma coisa simples, tinha liderança, né? E aí segmentos mais radicalizados da elite foram buscando alternativas para quebrar essa sequência mais progressista que estava na política brasileira com o Lula, né, e depois com a Dilma, para tentar voltar às suas políticas mais conservadoras. E isso foi num momento que as mídias passaram a ter maior peso. Então, quando surge aquele movimento lá, o MBL, já foram os primeiros grandes movimentos que o cara convocava através de grupos de internet e chegava. Então aquela novidade chegou, eles passaram a ter um trabalho mais inteligente de saber canalizar os desejos de conteúdo de cada um. Aí começa, se você é racista, eu lhe alimento com os textos racistas. Se você é homofóbico, eu lhe alimento com os textos homofóbicos. E isso ganhou uma dimensão e passou a ter mais força, porque tinha agora voz e atingia as massas. Então chega ao momento que a elite brasileira ela cria um fato para caçar Dilma, em cima de uma falsidade ideológica muito grande, porque assim, o que aconteceu? A esquerda, com Lula, tinha ganhado o executivo, mas a direita nunca fica sem uma válvula de alternativa. Depois, a Lula estava com maioria dentro do Congresso. A bancada maior foi a do PT e etc. Né? Pronto. Aí o que foi que a elite fez? Transferiu o palco, o cenário dela para derrubar a esquerda para o judiciário. Naquele momento, o judiciário fez aquele papel, inventou aquela história da pedalada. Nesse exato momento, o que é que aconteceu? O judiciário pagou caro por deixar acontecer aquela lava-jato naquele formato, um descrédito enorme. A extrema-direita passou a perna na direita, que a direita queria chegar ao poder com Lawfare, mas a extrema-direita, com Bolsonaro, passou a perna na direita e ganhou a eleição. E aí, essa extrema-direita, ela foi atacar diretamente o judiciário. O judiciário percebeu dos erros ao deixar o Lawfare, mas a eleição elege o Bolsonaro. Bolsonaro não se reelege depois, porque a sociedade percebeu o erro onde se meteu. No entanto, o que aconteceu? Elegeu um Congresso extremamente conservador e nesse exato momento você tem o judiciário que não está lendo nessa pauta da extrema-direita, o executivo não está, mas você tem o legislativo, inclusive no momento com o Lira querendo gerenciar o orçamento. Ora, quem gerencia o orçamento é o executivo. E aí armou essa briga toda porque queria parte do orçamento, como ele fez no governo de Bolsonaro, para não encaminhar impeachment, exigiu o tal orçamento secreto. Então, significa que, historicamente, a nossa elite ela está pelo menos com um dos 3 segmentos do Estado nas suas mãos.
No momento, ela não conseguiu, essa extrema-direita, estar com o Executivo, nem estar com o Judiciário, mas ela consegue estar hoje com seu campo de atuação dentro do Parlamento, Senado e no Congresso. Até quando isso vai durar, a gente não sabe, e se também nós vamos ter, vamos dizer assim, o diálogo correto com a sociedade, para também emparedar aquele discurso mais conservador que hoje está dentro do Congresso Nacional e as atitudes mais conservadoras de não deixar o governo governar. E tentar impedir o governo de governar, o Executivo de fazer suas tarefas. Então, o tempo é que vai dizer como vai ser isso. E eu acho que uma das disputas muito grande vai ser no campo da mídia. Por isso a inteligência artificial está na bola da vez disso, porque ela pode ser o primeiro campo dela aparecer em Feira de Santana dentro de um processo eleitoral. Né? Dentro de um processo eleitoral. Como isso vai se dar, a gente que vai ver como é que esses camaradas vão dialogar através da inteligência artificial, setorizados para convencer isso ou aquilo. Né? Ninguém sabe como vai fazer. Acho que a direita fez isso até com mais força ultimamente. Não foi à toa que elegeu um ser que não tinha peso político nenhum, a não ser de falar besteira de Bolsonaro. Porque se você pega Bolsonaro, o histórico dele, não tinha qualquer perfil para imaginar vai ser presidente. Como? Mas elegeu, e essa mídia teve importância. O Carlos Bolsonaro soube mexer com ela. Ele é o artífice desse negócio. E foi. Então, com essa nova mídia, eu não sei até quando o Congresso Nacional vai tentar achar que ele agora é o porta-voz dessa grande direita e que possa encurralar o governo. O tempo é que vai dizer, eu acho que ele tende a perder nessa disputa, porque para a população, resultados, ele tem mais peso. Né? O resultado que eu falo é o cara poder chegar ali e comprar um quilo de carne ali por R$20, R$25, coisa que estava pagando 50. É poder comprar um litro de óleo de R$6, que chegava a estar custando 12. Isso é que eu chamo de resultado no campo da população. Né? De a saúde pública, poder ter vacina, ter tudo à disposição, melhor o investimento de SUS, voltar à minha casa, à minha vida. Esta coisa eu chamo de resultado, que pode também aí colocar os conservadores em maior dificuldade. A população já viu os dois, viu Lula antes, entrou a experiência, ela até acreditou uma parcela, viu que não deu certo e vê agora eu posso julgar, eu posso comparar. E isso vai ser o tempo aqui, esse processo eleitoral, nós vamos ver até onde vai ser isso. Essa disputa entre essa capacidade de comunicação da extrema-direita com o conteúdo positivo que tem conseguido dentro do governo Lula. Claro que eu não estou dizendo aqui que está mil maravilha nem nada, porque um país que teve 500 anos de dominação de uma pobreza extrema, a gente imaginar que vai ser tudo resolvido, não vai. Mas ontem eu fiquei animado mostrando a renda familiar ter crescido no Brasil, ontem todas as reportagens no Brasil colocou isso, da nova divulgação do IBGE, do crescimento da renda familiar. E isso é que eu chamo também resultado positivo, porque dá acesso à comida, dá acesso à educação, dá acesso à saúde, não é? E isso aí bota a extrema-direita em dificuldade, porque a extrema-direita no Brasil, ela não tem qualquer sentimento de população, é de acumular capital somente. Ela é até mais rude do que a direita europeia, porque a direita europeia ainda é nacionalista, a daqui é entreguista. De uma hora para outra a gente viu aqui que os Estados Unidos, de novo, era o sonho, parecendo aquela política de Dutra, que é bom para os Estados Unidos, é bom para o Brasil. De uma hora para outra, era Bush e os Estados Unidos, que era o exemplo a ser seguido, não era nossos parceiros da Ásia, não era nossos parceiros da Ásia, não era o chinês, quer dizer, o chinês que é o maior parceiro comercial nosso, os caras xingando o cara, pô, como é que o cara é meu cliente, é um cara que faz negócio comigo, eu vou agredir o cara de tal maneira, de graça, sem motivo, não tinha motivo para o cara estar lá apertando. Então vamos ver que esse processo agora, nessa disputa entre esse jogo de mídia, mais a realidade concreta e mais positiva do governo, como é que a população vai reagir e como é que isso vai ser transformado em voto ou não. Aí foi uma síntese importante, né? Como disse, uma síntese, porque o assunto é bem amplo, mas acreditamos que ficou claro o posicionamento do senhor. Isso. Reforçando, curta, compartilhe a Rádio Conexão FS nas nossas redes sociais, no YouTube, Rádio Conexão FS, ok? Como o senhor avalia a política? O senhor foi vereador por 2 mandatos, o senhor não falou aqui, mas é conhecido, como falei, foi vereador por 2 mandatos, enfrentou
governo, o senhor fez oposição e às vezes foi oposição só, se não me engano, não foi? Não, era assim. Eu fui vereador de 2005 a 2012, no segundo mandato daquele de Zé Ronaldo e no mandato de Tarcísio Pimenta. No primeiro mandato, Ronaldo, era o segundo mandato de Ronaldo e era o primeiro meu vereador. A oposição era 17-2. Isso. Era Roberto Torinho e eu na oposição contra 17. De Tarcísio, não, aí mudou, passou a ter 4 na oposição. Feical, Maria Álvaro, Ângela Almeida e Roberto Torinho. Né? 4 na oposição. Certo? E aí foi um momento bom, porque a Câmara passou a ter assim, uma expressão até, né? Não que nós fôssemos melhores que os outros, mas obrigava também os outros a vir com mais qualidade para a gente fazer o debate. Então tinha quadros também da direita, ronaldista, etc., mas com uma certa qualidade, onde o debate era estabelecido e alguns que até, mesmo sendo divergentes por isso, tornaram amigos dentro daquele processo, certo? Porque se debatia conteúdo do município, a qualidade de conteúdo do município. As picuinhas a gente fazia no corredor ali, mas na hora das disputas, dos projetos, etc., a gente botava o município um pouco mais à frente para atender os interesses da população. Independente de quem seja o governo, sempre é bom ter uma oposição, né? Sem oposição o governo não serve, porque é assim, o cara é do governo, aí começa a ter empregos para a família, para conhecidos, relações de empresa que tem a ligação com ele, com a prefeitura, atrapalha. A oposição é aquele que tem a maior liberdade de ver o erro e apontar. A oposição faz bem para o município. Claro que eu não acho que precisa ter, por exemplo, oposição violenta, que quer as armas, que não sei o que quer arrebentar. Isso aí é uma coisa que é execrável. A oposição é no mundo das ideias, do conteúdo para desenvolver o lugar. Né? Se não está bem, vamos apontar. Sim. Né? Vamos apontar. Voltando à nossa pergunta, qual a sua avaliação que o senhor faz da política de feira hoje? Olha, primeiro, você tem uma sequência de mais de 20 anos do ronaldismo e eu tenho dito assim muitas coisas sobre isso, que eu acho que ele atrasou a feira em alguns aspectos. Mas essa semana alguém me perguntou, já que você é crítico do governo, qual é o assunto que você acha que é o assunto mais grave desses 20 anos do ronaldismo em Feira de Santana, com Colbert? Para mim, o assunto mais grave que tem é no tangente ao crescimento urbano de Feira e a todo o descuido que foi feito por esse governo e de algumas relações promíscuas dentro do governo com aqueles que vendem a expansão urbana de Feira de Santana. Para mim, é o nó do governo de Zé Ronaldo. E eu estou lhe dizendo aqui, eu sou da esquerda, mas a esquerda, boa parte dela, não tá compreendendo isso. Aí vai fazer agora a disputa eleitoral dentro de uma oposição com discurso só ideológico. Mas o discurso não é só ideológico, não, é técnico também. Porque a cidade desarrumou nesses últimos 25 anos em Feira de Santana de uma forma vergonhosa. Eu vou lhe explicar aqui. Antes das chuvas, eu andei publicando no Facebook, Feira não aguenta 100 milímetros, antes da chuva. Aí a chuva voltou, que dizia que não voltava mais. Estou lhe dizendo porque um sujeito estava loteando uma área de brejo, eu disse, mas rapaz, eu lhe conheço, você vai lotear esse brejo? Ele, professor, você não está vendo que a mudança climática não tem mais aquela chuva do passado? E loteou o brejo. E o brejo está lá agora todo inundado. Então, o que aconteceu? Tem uma relação promíscua, porque no passado você tinha assim, o povo ocupava lagoa, beira de riacho, porque não tinha onde morar. E nem tinha programa de habitação popular. Então, esse é um tipo que eu tenho que respeitar a forma como foi feita na Queimadinha durante um período. O cara não tinha, dentro da lagoa, não tinha um projeto de habitação, não tinha nada. Mas agora não, agora vem assim, condomínio inundado, loteamento novo inundado. Oxe, que fenômeno é esse? Como foi que foi dado o licenciamento dentro do brejo? Quer ver o caso exato? Como foi que deu o licenciamento naquela área do Papagaio, dentro das lagoas? Aí inundou, encheu tudo, agora vai ter gente que chama. Não, tem uma solução, pegar o dinheiro público, gastar em canal de macrodrenagem. Ou e os responsáveis não vão pagar, não? Chamar a construtora que sabia o que estava fazendo, pegar quem autorizou o licenciamento e a justiça obrigar eles a pagar, não dinheiro público. Se é para fazer agora canal de macrodrenagem. Então, fizeram um município que tinha 63 lagoas,
uma parte dentro da zona urbana, o município cheio de nascente, cheio de pequenos riachos, e o município, que apesar de plano, mas não é todo planozinho como se imagina, os canais de escoamento das águas pluviais. E os loteamentos não respeitaram a dinâmica das águas. E todos com licenciamento aprovado pela Prefeitura de Feira de Santana. O resultado, a cidade está totalmente desestruturada para enfrentar os novos desafios climáticos, que o que é normal agora do desafio climático, aquilo que no passado era o extremo, agora virou o normal. O que era extremo climático, agora virou o normal climático, certo? Está virando o normal climático. Então, agora já está o chão úmido, não aguenta mais 60 milímetros. Essa semana chover 60 milímetros, tem outro caos. Porque já está umedecido o chão, está encharcado, não aguenta. Quando estava seco, com 127 milímetros numa noite, foi o caos aí. Em 12 horas choveu 127 milímetros. Aí o resultado, no outro dia, todo mundo da imprensa só mostrando a tragédia que a população afetada estava vivendo. Então as pessoas estão pagando um preço alto por causa do descuido nesse crescimento desordenado. O que é que aconteceu para eu estar dizendo isso? O setor imobiliário em Feira, alguns segmentos, tem gente que é honesta no setor imobiliário, mas tem gente que não é. Foram eles que passaram a planejar o crescimento urbano dentro de uma lógica de lucro máximo, sem a prefeitura exigir qualquer contrapartida. A prefeitura não tem um bom georreferenciamento de nada, principalmente na área rural, que está a expansão urbana. Aí o cara falsifica lá a planta, diz que é tudo enxuto e a prefeitura não vai lá conferir, nem tem um georreferenciamento para conferir. É no olho e uma vulnerabilidade muito grande. Eu não sei se é por amor às empreiteiras, como é que esse licenciamento tem tanta facilidade de ser aprovado. Agora a bola da vez está a Matinha. A Matinha está lá, o Vale do Riacho São José, todo trator. Barulho de trator na Matinha não é fazendo roça, é loteando. Sem ter decreto de zona urbana. Aí não pode vender pela Caixa com o nome de lote, bota as propagandas ali, compre seu mini-sítio de 100 metros quadrados. Faça uma garapa. Certo? 100 metros quadrados com o nome de município. Então, o ponto mais vulnerável dos erros do governo de Colbert, além da falta de democracia, é a desestruturação urbana com esse crescimento sem controle da prefeitura. A prefeitura abdicou do direito dela planejar o desenvolvimento da cidade, o crescimento, chamar o setor imobiliário para investir. Aqui fez o contrário. O setor imobiliário destrói o entorno da cidade e a prefeitura é chamada para gastar dinheiro público resolvendo os problemas. Então esse, para mim, é o grande defeito do que tem acontecido aí. Eu espero que surjam alternativas novas para que seja rompido esse ciclo. Romper esse ciclo. Rompendo esse ciclo, a cidade pode melhorar. Mesmo assim, vai ter que gastar muito dinheiro do ponto de vista de saneamento, de fazer canais de macrodrenagem, etc., para consertar erros graves. E se tiver coragem, até de pegar condomínios que tem aí alguns loteamentos, e toda aquela área que está ocupada, ter que desocupar e botar as empreiteiras para pagar o custo. Dar nova casa para quem perdeu, fazer condomínio para abrigar aqueles que estão dentro da água, onde eles construíram dentro da água. Tem que ter um custo para quem cometeu o erro. E responsabilizar criminalmente os agentes públicos que aprovaram loteamento dentro de lagoa dizendo que não era lagoa. Aí tem que ser responsabilizado. A mesma coisa que eu, como professor, chega lá na sala de aula trabalhando para o menino passar no vestibular e eu dizer que a terra era plana. E aí vem a questão lá mostrando a terra redonda com as coordenadas geográficas. Quer dizer, eu menti na sala, prejudiquei aquela população toda que está querendo entrar na universidade, é a mesma coisa. Só que aqui é mais grave ainda, porque as enchentes causam risco à vida humana. Doenças e tudo, risco à vida humana. E prejuízo econômico e risco à vida humana. Então acho que esse é o calcanhar de Aquiles mais grave do governo de José Ronaldo e de Colbert, porque eu considero uma coisa só, que ele foi elegendo aí o grupo, não é? Para a desestruturação urbana com certo prejuízo para a cidade e para os moradores. Ok. Rádio Conexão FS, curte, compartilhe nas redes sociais. Professor Marialvo, a gente vai ficar ainda no mesmo assunto. Antes também registrar a presença dos nossos ilustres colegas aqui, nossos amigos, né? Como que é o nome dele? Esse aqui tem o nome de Haruka. E o outro? A outra é bonita. É um nordestino típico.
E bonito. o outro japonês. Mas vamos lá. O PT aqui em Feira de Santana, ele o que tudo indica, ele vai colocar o nome de Zé Neto como candidato, ok? Isso. O que é que o senhor acha de Zé Neto como candidato a prefeito de Feira? E aproveitando também, porque já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, me parece que será a sexta ou a quinta pleito. O que é que o senhor acha? Primeiro é o seguinte, qualquer cidadão tem o direito de querer se candidatar a prefeito. Eu, você, qualquer um de nós tem o direito. Sim. Então, não há o que criticar da vontade dele de querer ser candidato a prefeito. Acho até que precisava o campo da esquerda ter construído mais coisas aqui, para chegar mais competitivo na disputa contra o José Ronaldo. Certo? Isto é uma posição que é histórica minha. Acho que O senhor acha que não vai ter competitividade nessa eleição? não, a competitividade com o Zé Ronaldo, para ser melhorada, precisava ter outras coisas. Claro que toda eleição é uma eleição, né? E eu vou torcer para que o PT ganhe a eleição, mas algumas coisas deixaram de ser feitas. Entre elas, de construir, de agregar mais lideranças, de ouvir mais aqui as bases para quem está mais em cima na estrutura do PT e de governo do Estado. Poderia ter escutado mais as bases em Feira de Santana, acho que escutou menos. Posso lhe dizer, eu fui vereador em Feira de Santana, no governo de Tarcísio, e 4 vereadores da oposição não conseguiam agendar uma audiência com o governador. Uma audiência. Isso não foi bom. Isso não foi bom. E o governador do mesmo campo Não foi bom, do mesmo campo. Poderia ter agregado mais para a gente estar levando, para poder construir outros caminhos. Né? O governo investe muito em Feira de Santana, é o governo que mais investe em Feira, é o do PT. No entanto, não consegue assim vincular muito ao governo. Zé Ronaldo tem mais habilidade para chamar como se fosse para ele. Nessa comunicação ele tem ganho. Né? Eu cheguei um dia a dizer que se você calçar, se o governo da cidade calçar toda de brilhante aqui a rua, alguém vai dizer foi Zé Ronaldo. Porque tem não sei se é falha na comunicação ou outras construções que precisavam ser feitas. Mas vai ser uma eleição que tem disputa sim, e ao mesmo tempo eu também não vejo que Zé Ronaldo desmontou sua máquina eleitoral. Zé Ronaldo tem muita coisa que pegando para a eleição para ele teve bens bloqueados há pouco tempo, tem esses processos aí dos 100 milhões da saúde que desapareceu, são processos em si, que rolando. Mas a estrutura da máquina eleitoral dele, ele não desmontou em nenhum momento, a estrutura continua intacta, que é a estrutura que eu falo, o mapeamento dos cabos eleitorais, daquelas figuras que ele tem o controle todo ali, etc. Surge elementos novos, surge aí o partido com Eremita, com o filho de Eremita, mas me parece muito mais aqueles grupos que gostam de valorizar passe do que fazer a disputa. Né? Eu vou lá, vou, para chegar no final e dizer, eu quero ir para lá, mas como é que eu vou? O que é que eu tenho? Qual é o mimo que tem aí para mim? Um abraço? Né? Não vou dizer outras coisas, porque a gente tem que ficar, vai ser um abraço, vai ser o quê? Que afago vai ter para mim? Vai ter uma secretaria, né? Quantos carros eu posso encostar na prefeitura, certo? Não tem esse negócio de encostar carro, isso aqui tem peso ainda em Feira. Então eu vejo que apesar de ter isso aí, Zé Ronaldo tem a máquina dele muito intacta e fechada. Eu moro aqui perto, casa dele ali de manhã, todo dia já está amanhecendo a fila, todo dia. Se você chegar aqui 6h30 da manhã, pode filmar ali que está à beira da calçada, do outro lado, toda cheia de gente esperando. Algumas eu não posso criticar, que é pai, mãe, filha com o currículo de um filho na mão atrás de um emprego. E a gente, como é que vai criticar uma pessoa dessa? Né? Ele vai aí, Zé Ronaldo vai lá no outro candidato, ele vai em todos, porque está ali na disputa por um trabalho. Mas tem a fila aí, mostrando que aquela velha arrumação política continua a mesma. Ontem eu fui comprar pão ali, estava lá de manhã cedinho, aquela filona encostada, você vê com os papéis na mão de currículo, e é uma praxe da política nossa. Então eu vejo assim, e vejo que qualquer um querer ser candidato é seu direito. Eu gostaria que o PT tivesse construído coisas mais consolidadas para poder a gente eleger. A gente saiu daqui, eu fui vereador, o Nery foi vereador, a gente sai daqui, daqueles vereadores que tinham
eleito com base social nas suas construções, para aparecer, mesmo no campo da esquerda, os vereadores que chegam através dos cargos públicos, coisa que era comum da direita. Você se afastou, né, da política como mandato, não pretende Eu me afastei da política eleitoral. Eleitoral não pretende de ser voltar candidato. mais? Eu não, por enquanto, não. Não, né? Em outros perfis da arrumação aqui da esquerda, eu posso até ser candidato. Nesse perfil que está aí, eu não me sinto à vontade, porque eu passei por algumas dificuldades dentro de mandato naquela época, outros construíram o caminho, em que eu me senti atropelado e eu não estou com essa disposição de... Tem mágoa mais nada? Ou tem mágoa de algumas Na coisas? política não é questão de mágoa. Eu tenho uma certa consciência que não adianta, por exemplo, eu saio daqui, Marialva é um nome importante, é professor conhecido, vamos ser candidato. Aí eu vou ser candidato. Aí vai com meus amigos, arrumo meus 2.000 votos. Só que às vezes chega gente, tem do mesmo naipe da gente, que está ocupando um cargo público, que tem 3.000 empregos temporários na mão dele. Tem agora fundo partidário, que eu sei que na minha mão não vem, porque precisa estar na mão de algumas pessoas, eu não vou chegar a fundo partidário. Eu fiz campanha tudo com meu dinheiro, toda a vida com meu dinheirinho de professor, certo? Então, esse perfil mudou. Nesse perfil, eu não sei fazer campanha, não teria dinheiro para campanha, nem elegia. Não ia eleger. Certo? Uma coisa é eu, Marial vai conseguir 2.000 votos, porque tem seus amigos. Os amigos têm, não tem resta dúvida. Mas a amizade, ela não aguenta emprego público. Né? Eu entro com amizade e o outro entra com rebanho de emprego público. Máquina pública de não sei de quê. Isso não dá. Isso, a direita era muito esperta nisso, mas algum segmento da esquerda começou também a fazer essas coisas. Então, nesse quadro, eu não me sinto à vontade para ser candidato. Na eleição passada, a Ângela Almeida me insistiu muito para me ir pelo PSB. Digo, Ângelo, eu não construí nada no PSB, chegar lá só por chegar. Mas talvez tivesse a chance eleitoral, tanto parece que elegeu o menino com menos de 2.000 votos. Mas eu venho, política para mim é uma questão ideológica. Fazer só essa saída por uma questão do meu benefício eleitoral, eu não me senti à vontade. Diante de, se chegar um momento, o senhor se sentir à vontade, ainda seria aquele político que sempre foi combativo, ou faltou, ou já esfriou, vamos dizer assim. Não. Eu não sei se a palavra é esfriou, mas diminuiu um pouquinho a... Não diminui nada. Ao contrário, nessa questão ambiental aí e de enfrentamento desse crescimento urbano desordenado, eu acho que em Feira hoje não existe uma pessoa mais crítica do que eu e estou enfrentando aí, onde as mídias me dão espaço, eu estou indo. Porque tem que mostrar os erros cometidos, que a população está pagando caro por esses erros e estou fazendo enfrentamento. Está precisando de mais gente da esquerda fazer isso, para a gente fazer esse enfrentamento. Agora, quando eu me senti mais à vontade, que essa arrumação política, eu achar que está mais dentro das minhas concepções, eu posso ser candidato de novo, sim, sem problema nenhum. Não é uma questão, não estou morto não, quero viver muito e pronto. Mas nesse quadro aí do momento, não vejo nenhuma mudança naquele perfil do tempo que eu fiquei encurralado lá como vereador, sendo de uma base de um governo e não podia ter acesso às coisas de governo e nada. Então, para repetir essa mesma coisa, eu não me sinto à vontade, primeiro, porque acho que é desgaste, e segundo, eu não sou burro. Aí eu vou, vai ser lá candidato, seus amigos, e outro chega lá com um rebanho de emprego de coisa, eu vou lá nisso. Eu tenho uma certa capacidade, pelo menos na matemática, eu sou até bonzinho para fazer conta, não dá para ir fazer esse papel agora não, porque é desgaste somente, não vai somar, só vai diminuir. Ok. E hoje, a gente já conversou aqui em off, o que é que o professor Marial está fazendo hoje, para o pessoal saber aí? Olha, hoje eu sou professor aposentado, mas eu continuo também dando aula mais esporadicamente, fazendo revisões para pré-vestibular, cuidando das minhas coisas também, que eu tenho uma roça que eu gosto muito, pratico lá uma agricultura urbana e fazendo seleção das chamadas sementes crioulas e fazendo muda de frutífera da caatinga, que eu meti na cabeça que se não fizer vai acabar, né? Essa semana chegou lá na minha chácara uma pessoa, quando viu a muda de trapiá, endoidou. Era a fruta da minha infância, eu tenho 50 anos que não vejo um pé disso. Eu digo, toma aqui uma muda, leve, plante lá. Tem espaço? Tem, leva aqui a muda. Levou a muda para plantar. Então, eu estou fazendo essa parte. Artesanato, né? A gente viu ali os artesanatos. Minhas artes ali é quando tem um tempo de folga. Eu pego aqui, durante a pandemia, aquele início, eu fiquei meio assombrado, me escondi aqui fazendo artesanato de coco, de cabaça, de tudo, com medo de sair. Né? Eu tenho medo de morrer da peste, aí me escondi aqui durante a pandemia fazendo minhas coisas, mas eu
durante um período, desde criança tive habilidade artística, cheguei a ser professor de educação artística, certo? E gosto muito, mas é uma coisa que faço nas horas vagas. Hoje a arte, eu já vivi de arte um período, morei no Rio de Janeiro e uma parte eu fui funcionário público federal, pedi demissão e fiquei só com as artes, que eu fazia paralelamente. Mas quando eu voltei e resolvi voltar para a Bahia, eu sabia que eu vinha para o interior, que a arte não ia dar meio de sobreviver. Então a arte virou hobby, minhas coisas de casa, assim, uma besteirinha, uma coisa outra. Aí chegou um dia uma colega aqui, estava vendo aquela mesinha de madeira lá onde tem a água mineral ali, mas que mesa linda, comprou aonde? Eu não comprei não, eu que fiz, um vizinho aqui jogou umas camas fora, tudo de madeira de lei, quando eu vi, eu disse, mas jogar fora, eu vou fazer uma mesinha. Fiz aquela mesinha que está água mineral em cima ali, que depois a gente vai mostrar toda bonita vocês. lá e tal, tudo que foi descartado ali, quando eu olhar, embuia, não sei o que, como é que joga fora? Eu conheço as madeiras. Então esse é o professor Marial, mas continuo dialogando política com todo mundo, vou a encontros políticos, reuniões, tudo. Uma coisa é você estar fazendo isso, a outra é entrar na disputa eleitoral para ser candidato. Nessa, no momento, eu não estou disponível, mas estou disponível para todos que queiram discutir Feira de Santana, que me chamar, eu estou discutindo feira. É um prazer. Professor Marial, a gente agradece o seu CD aqui, a filmagem está aqui nesse lugar lindo, aqui a gente está no quintal da casa dele, a gente já teve a oportunidade ali de olhar algumas artes também. A gente agradece o senhor por nos receber na sua casa. E ficou alguma pergunta aqui que a gente esqueceu e o senhor gostaria de falar? Não, acho que as perguntas foram bem feitas, bem arrumadas aí na sua estratégia. E outros conteúdos que precisar, a gente conversa para frente aí, né? Foi bom estar aqui na sombra do açaí, mamão, açaí, goiaba, pinha, num quintal cimentado, mas a gente quebrou o cimento aqui quando eu adquiri essa casa e fiz os canteiros e tá aí, ó, açaí maduro aí, perdendo aí em cima. E daqui a pouco a gente vai degustar o açaí. Você vai degustar o açaí, viu? Aqui eu tiro a polpa aqui em casa mesmo. Um abraço, então, gente. Obrigado, professor Marial, mais uma vez. E fique ligado aí, ó. Rádio Conexão FS no YouTube. Rádio Conexão FS, a rádio que se conecta com todos os povos.